Olá, meu terceirão! Tudo bem com vocês? Aqui que vos fala é o professor Hernandes, do Laboratório de Código e Suas Linguagens com a disciplina de Artes. Que demais! Com foca no Enem para vocês outra vez aqui, tá bom? Realmente. Espero que vocês estejam bem, tá? Meu bom dia a todos vocês que estão vendo agora pela manhã. Meu boa tarde àqueles alunos que vão ver agora à tarde. E meu boa noite àqueles alunos que vão ver o tempinho agora à noite. Sejam todos bem-vindos à nossa aula remota Foca no Enem, REMP, aqui pelo canal do YouTube. Não me diga! Desde já, não esqueça de dar um like no nosso canal e deixar seu comentário também. É claro! Bom, hoje é nossa devolutivas do roteiro atividades sobre o flauvismo, os pontos chaves que nós iremos abordar e logo em seguida a resolução da questão e os comentários. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então fica aqui coladinho comigo, não sai de forma alguma que eu te prometo que volto já já. Bom, queridos alunos, vamos iniciar a nossa devolutivas do roteiro de estudos do Laboratório de Código e Suas Linguagens Foca no Enem com a disciplina de Artes. Vamos agora abordar os nossos pontos-chave sobre a questão. O termo flauvismo deriva-se de flauvis, que quer dizer fera selvagem em francês, exclamação feita pelo crítico de arte Louis Valcher perante a exposição de pintura do Salão de Outono de 1905 em Paris, onde a violenta expressão cromática das telas expostas contrastava com o pendor clássico renascentista de uma escultura ali presente. Foi um movimento de curta duração na passagem do século XIX para o século XX, que constituiu o primeiro, se não mais importante movimento da renovação da pintura francesa após o impressionismo. Como aqui o texto nos diz, que o flauvismo ele derivou do termo flauvis, de feras, selvagens. Essas feras não quer dizer que o artista era um bom artista, um bom pintor, era o bambambam, ou seja, era o cara. Não. Esse feras quer dizer que ele é animais irracionais, tá? O crítico Louis Valcher disse que aquelas pinturas não eram feitas por pessoas que tinham sentimentos, e sim por feras, por monstros, porque as telas eram bastante simples e não tinha uma grandeza de riqueza estética, assim na visão de Louis Valcher, e também não tinha as belezas que seguiam a regra classicista daquela época, né? Então por isso que o nome de tradições rupturas. As obras de arte eram bem simples e chegava a ser comparada às vezes com as artes primitivas. Ele também foi uma arte que teve uma curta duração dentro das vanguardas europeias, e esse movimento é considerado um dos mais importantes, ou se não, um importante que fez uma renovação na pintura francesa logo após o impressionismo. Os flauvistas rejeitaram o império das formas ditadas pelas academias, o conceito de luminosidade dos impressionistas, passando a usar a cor como fator primordial da pintura. Esse movimento afirmava, por isso, a autonomia da cor e do espaço, utilizando com grande ousadia largas manchas de cores violentas, invocando um mundo fantástico de grande emoção em cor. Aqui nesse texto final ele diz o seguinte, que os flauvistas rejeitaram o império das formas ditada pelas academias. Quando ele fala rejeitavam os impérios, nada mais eram que eles não seguiam, abominavam, rejeitavam, não aceitavam as regras ditadas pelas academias de belas artes, e o por isso de não seguir causou uma ruptura nas suas tradições, porque a arte, segundo as tradições artísticas, as obras de arte tinham que seguir regras. Algumas obras de arte, para serem feitas, tinham que ter uma certa importância. E diante disso, houve um grande barulho, um grande ruído quando essas obras foram expostas nos salões de belas artes, e assim alguns críticos não aceitando aquelas obras de arte ali como fosse uma afronta exatamente aos artistas que faziam obra de arte. Então, nesse sentido, o conceito de luminosidade dos impressionistas eles foi deixado de lado e foi substituído pelas cores mais vivas, que exatamente os flauvistas abraçaram a situação de deixar cores mais intensas, mais vivas. A beleza dessas obras de arte vão conter exatamente nas cores. O artista ele quer passar emoção, e isso vai invocar exatamente esse mundo de fantasia que os flauvistas queriam buscar em suas obras de arte. Já em nossa questão, ela nos diz o seguinte:
Quanto ao movimento flauvista, julgue os itens abaixo. Acima nós temos um quadro que vai ilustrar exatamente a nossa questão, visto que todas as questões do Enem, vocês vão encontrar uma questão verbal e não verbal, né? A verbal é as informações contidas aqui no texto, e a não verbal exatamente são as figuras que são muito importantes para que vocês consigam responder a questão, porque algumas delas nos falam com precisão qual o assunto abordado dentro daquela temática e também dentro daquela questão. Então vamos lá para o enunciado. Diz o seguinte: quanto ao movimento flauvista, julgue os itens abaixo. Vamos para a primeira alternativa, que diz: a simplificação das formas e o emprego das cores puras são características marcantes deste movimento. Quando ele fala deste movimento, ele fala com fauvismo, e aqui a alternativa está verdadeira, pois a simplificação das formas e o emprego das cores puras são características marcantes desse movimento conhecido como fauvismo. Os artistas, eles pretendiam exatamente exaltar as cores e procurar nela sensibilizar o espectador para que o espectador visse neles a questão do sentimento e emoções, traduzindo a questão da beleza. A alternativa 2 nos dá a seguinte informação: o termo fera se deu pela intensidade com que usavam as cores puras, sem matrizá-las. A alternativa 2 ela é falsa, pois os artistas fauvistas não foi conhecido como feras pelo uso da intensidade da cor, ou seja, colocar cores mais intensas, mais fortes. Não foi por isso. Foi pela forma de se fazer arte, que era muito simples, e para os grandes artistas e também para os grandes críticos, aquilo era uma aberração à arte, porque eles não consideravam que era uma arte, sim uma monstruosidade. Então a segunda alternativa está errada. Vamos para a alternativa 3. A figura flauvista é apenas sugerida e não representada realisticamente pelo autor. A questão 3 ela é verdadeira, pois o artista flauvista ele não se preocupa em colocar a realidade nas formas do seu quadro. Muitas das vezes a figura ela é distorcida e também as cores não são iguais àquilo que o artista vê. Então, a alternativa 3 está correta, então ela é verdadeira. A quarta questão diz que as figuras lhe interessam pelo geometrismo e não enquanto as formas que lhe constituem. A questão é errada, pois as figuras lhe interessam não pelo geometrismo. Se a gente perceber, muitas dessas obras de arte são formadas de formas geométricas, porém não é o mais importante para o flauvista. O flauvista vai interessar ele bastante são o uso e o emprego das cores nas telas. Então, a quarta questão ela é errada. Diante disso, a nossa alternativa correta para essa questão é a letra C. Ah, agora eu entendi! Bom, queridos alunos, vocês perceberam como foi tão fácil a nossa questão, né? Mamão com açúcar, tá? Então, aqueles alunos que acertaram, meus parabéns. Aqueles que não acertaram, por favor, volta lá atrás, faz uma revisão, entra lá no YouTube, vê direitinho, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Bom, nossa aula fica aqui por hoje. Gostaria que você fizesse também uma grande gentileza, deixa seu like lá no canal, se inscreve também, tá bom? Deixa seus comentários, porque isso é muito importante para que nós possamos aperfeiçoar nossas aulas e fazer aulas dinâmicas e mais didáticas para vocês, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço, se cuide, use máscaras, fiquem todos com Deus e em breve nos veremos em sala de aula. Então, grande beijo, bom final de semana para vocês e fui!